bancária, olá bancário, meu nome é Eric Nilson, estou presidente do Sindicato dos Bancários do ABC e hoje nós vamos apresentar um novo programa, um novo canal de comunicação com a categoria. Nesse primeiro programa nós vamos abordar assuntos de interesse jurídico para os bancários e referente à previdência e saúde. Estou aqui com a doutora Maria Verge, que é advogada do nosso sindicato e que vai abordar esses temas. Doutora Maria, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Olá, Eric. Para mim é uma honra estar nesse canal de comunicação com a categoria bancária, que eu não tenho dúvida vai ser um excelente canal de reflexões sobre o mundo do trabalho. Eu sou assessora do sindicato desde 2008, assessora jurídica, e além do sindicato eu já trabalhei também no Sindicato dos Metalúrgicos e no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Recentemente eu concluí a especialização pela USP em Direito do Trabalho e a minha monografia foi sobre a necessidade de motivar a dispensa do empregado em empresas estatais. E aqui no caso nós temos duas empresas, que seria a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Doutora Maria, hoje existem duas doenças que acometem mais a nossa categoria bancária, que é as Ler-Dort e as doenças por transtorno mental. Gostaria que a senhora falasse aqui como que se caracterizam essas doenças no trabalho e quais são os direitos que os trabalhadores têm. Eric, de fato, as duas doenças que mais acometem a categoria é a Ler-Dort e também os transtornos psiquiátricos. A doença profissional ela pode ser caracterizada em razão do nexo causal. É o nexo com as atividades que essa pessoa tem no seu trabalho, né? E as próprias condições do local de trabalho. Né? Isso é que vai caracterizar que é uma doença profissional e não uma doença comum. O trabalhador acometido de doença profissional, ele tem uma série de proteção pela lei. As duas principais proteções seria o trabalhador que se afasta pelo INSS, no retorno ele tem uma estabilidade de no mínimo 1 ano, né? Então a empresa não pode dispensá-lo durante esse período. E também o direito de recolher o fundo de garantia enquanto ele estiver afastado por doença profissional. Tá? Isso no campo trabalhista. No campo previdenciário, esse trabalhador ele tem direito também a uma indenização pela Previdência Social, que é um benefício previdenciário que é chamado de auxílio acidente. Tá? Então, se ele tiver direito a esse benefício, ele vai receber o equivalente a 50% daquilo que ele recebia quando estava afastado pelo INSS. E é um benefício que ele vai receber independente dele estar trabalhando e vai até o momento que ele se aposentar. Né? Agora, vai ter que ficar caracterizado que ele tem uma doença, que a doença é profissional e que ele tem sequelas dessa doença. Doutora, e quanto ao direito à estabilidade, é o mesmo aos portadores dessa doença de ordem profissional e de doença comum? Qual a distinção desse? No caso da estabilidade, a lei prevê a estabilidade apenas para o trabalhador portador de uma doença profissional, né? Essa estabilidade no mínimo 1 ano. Agora, a doença comum, no caso da categoria bancária, o bancário, por força de uma norma da nossa convenção coletiva, ele tem uma estabilidade que vai de até 2 meses após um afastamento de no mínimo 180 dias pela Previdência. Ok. Doutor, e que tipo de ações jurídicas vão tratar da proteção aos trabalhadores doentes, tanto como no caso de doença profissional, quanto nas doenças comuns? No caso, as principais ações que a gente tem nessa área, no âmbito trabalhista, seriam as ações de reintegração do trabalhador que tem estabilidade, que eventualmente foi dispensado pela empresa. Também, no campo trabalhista, nós temos as indenizações por danos, né, de responsabilidade civil do empregador. Então, você pode entrar com uma ação pedindo um dano material, um dano moral, uma pensão mensal vitalícia, um plano de saúde. E no campo previdenciário, a principal ação que nós temos é dessa indenização que eu havia dito, que é o auxílio acidente.
né? Também no campo previdenciário você pode ingressar com ações pedindo restabelecimento do benefício, caso o INSS tenha suspendido o benefício e a pessoa ainda continua doente. Enfim, essas são as principais ações que nós fazemos acerca desse assunto. Doutora Maria, no caso específico de pessoas que adoeceram no trabalho, né, com essa condição, o que isso vai impactar na sua aposentadoria e vai ter algum benefício? Essa legislação, ela traz um conceito bastante amplo da deficiência. Em geral, quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa naquela deficiência congênita, mas o trabalhador que tem doença, seja uma doença profissional, até mesmo uma doença comum, e que tenha deixado ele com restrições na sua vida social, uma pessoa que precisa, por exemplo, de ter um carro adaptado, não tem condições de pegar ônibus, precisa de cuidados especiais, então essa pessoa ela pode ter direito também à aposentadoria por deficiência. Inclusive na categoria bancária, nós temos notícia de vários bancários que conseguiram essa aposentadoria. Essa aposentadoria tem duas grandes vantagens. A primeira é que o trabalhador ele pode se aposentar com menos tempo de contribuição. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mulher que trabalhou durante 20 anos com deficiência, uma deficiência grave, ela pode conseguir a aposentadoria com apenas 20 anos de contribuição, né? Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem, e eu acredito que a principal delas, é o fato de que não há incidência do fator previdenciário no benefício desses trabalhadores. Então, o benefício ele chega a dobrar, né? Se não tiver incidência do fator previdenciário. Bom, muito bem, né, doutora? Uma lei que era para ser regulamentada já desde 1988, que ela seja bem-vinda, né? Em 2015 nós estamos comemorando, porque realmente o que essa nossa categoria é a categoria, conforme dados do INSS, que mais sofre com esses tipos de doença, né, doutora? E eu queria perguntar para a senhora como que o bancário pede essa aposentadoria? Então, o bancário ele tem que providenciar uma perícia junto ao INSS. Então, ele vai ligar no 135, que é o número do INSS, e agendar uma perícia para aposentadoria por deficiência. Então, serão realizadas duas perícias, uma com o médico do INSS e uma assistente social do INSS. Eles vão avaliar os aspectos físicos da doença, mas também a questão do prejuízo que essa pessoa tem na vida social dela. Tá? Então, o trabalhador que tem doença, que tem sequelas de doença, que tem o histórico de afastamento pela Previdência, procure esse benefício porque é de fato uma conquista mesmo para o trabalhador. Bem, doutora, tem um ingrediente nessa conversa que seria a CAT, a comunicação por acidente de trabalho. Como que o bancário solicita essa CAT e fale um pouco para nós qual a importância dela no processo junto ao INSS, junto ao perito? Eric, de fato a CAT ela é um documento muito importante. Tá? O nome diz comunicação de acidente de trabalho, mas não é só para acidente de trabalho. A doença profissional, ela se equipara a um acidente de trabalho, né? Então, não é só aquele acidente de trabalho típico, caiu na agência, foi assaltada, a agência foi assaltada ou a pessoa foi sequestrada. Também a doença do trabalho, ela tem que ser comunicada, né, através da CAT. Em geral, os bancos, as empresas, elas não preenchem esse documento, porque ao emitir esse documento, ela está admitindo que esse trabalhador tem uma doença de origem profissional. Então, em geral, o trabalhador deve realmente solicitar para a empresa, mas dificilmente eles vão emitir. Tá? A CAT ela é um registro, né? Um registro de quando a pessoa começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Ela é importante, eventualmente, numa ação judicial. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós tivemos uma ação aqui em que a bancária ela sofreu uma queda na agência e, na época, o sindicato emitiu a CAT para ela. Ela foi para a ação judicial,
alegou que sofreu, de fato, o acidente dentro da agência, e o comprovante disso, o comprovante que o juiz levou em consideração, foi a CAT que foi expedida pelo sindicato. Então, é um documento importante. O bancário que tem doença, ele deve procurar a emissão desse documento, seja pela empresa, seja pelo sindicato, né? E o sindicato está aqui à disposição. Doutora, e essas ações voltadas à saúde do trabalhador, como que a Justiça vem tratando? Eric, numa ação judicial como essa, o ponto crucial é o laudo pericial, né? Numa ação trabalhista ou previdenciária, o juiz ele é uma pessoa leiga em termos de saúde, então ele tem que designar um perito médico para avaliar se realmente o trabalhador tem a doença, se a doença tem nexo com o trabalho e as sequelas, né? Então, se o trabalhador ganhar o laudo, né, se o laudo for favorável a ele, é meio caminho andado para ele ganhar essa ação, tá? Por isso o sindicato, ele tem inclusive um médico, né, o nosso médico do trabalho aqui, é o nosso assistente, ele acompanha essas ações judiciais. No caso, a Justiça também tem dado decisões muito discrepantes, porque não existe uma tabela, uma precificação do valor das indenizações. Então, nós temos aqui indenizações que variam de 50 mil a 300 mil reais, né, dependendo do arbítrio de cada juiz. Tá? Então é difícil às vezes até explicar para o bancário, né, por que na ação ele ganhou menos do que o colega. Tá? Porque não existe um parâmetro, uma tabela de valores de indenização, né? Agora, o que eu tenho observado, né, de uma maneira geral, me parece que as indenizações estão bem aquém daquilo que se pleiteia, né? Então, não são indenizações muito altas, não. Bem, doutora, recentemente foram anunciadas algumas mudanças para os trabalhadores que passam por perícias, né? Mudanças no pagamento do INSS. Quais a sua avaliação sobre essas alterações e qual o impacto disso para os trabalhadores? Tem duas medidas provisórias para serem votadas no Congresso, né? De acordo com o governo, as medidas relacionadas ao trabalhador, ela não tem o propósito de ajustar as contas do governo, né? Que são medidas que visam acertar algumas distorções, né? Então, em relação à questão da doença, do auxílio-doença, são 3 alterações, né, que serão feitas, que inclusive algumas já estão em vigor desde o dia 1º de março. A primeira delas é o prazo que a empresa tem que pagar o salário do trabalhador quando ele tem um atestado médico. Na legislação antiga eram 15 dias, durante 15 dias quem paga o salário do trabalhador é a empresa. Com essa mudança passou a ser de 30 dias. Me parece que o objetivo seria diminuir a quantidade de perícias, né? Perícias que teriam que ser feitas num prazo aí de 30 dias pelo INSS. Isso pode ser positivo por um lado, né, para o trabalhador, porque ele não tem que se submeter às perícias do INSS, que infelizmente acabam sendo constrangedoras. Mas, por outro lado, se ele sempre pegar afastamentos curtos, menores de 30 dias, ele jamais vai entrar no benefício previdenciário, que é o que dá direito a ele ter uma estabilidade de 1 ano. Né? Então, tem esse problema para o trabalhador, esse prejuízo, né? Vamos dizer assim. A segunda mudança é em relação ao valor do auxílio-doença. Antes não existia nenhum limitador e agora existe um limitador. O cálculo continua sendo o mesmo, então pega-se as contribuições de 1994, os salários de contribuições de 1994 para cá, obtém-se uma média aritmética e em cima disso aplica um percentual de 91%. Esse é o valor do salário de benefício dele. Com a nova regra, esse valor ele não pode ser superior à média dos últimos 12 meses de salário de contribuição. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Uma empregada doméstica que contratei, ela trabalhou durante muito tempo em empresas e ela teve que se afastar, ela se afastou por um período de 2 meses. E quando ela se afastou, o salário dela foi calculado com base em todas as contribuições que ela teve. E quando ela retornou, ela falou assim para mim: nossa, Má, estava bom o afastamento, porque eu estava recebendo um salário superior ao que eu ganho aqui.
né? Então, essa distorção, né, do ponto de vista do governo não existiria mais, porque essa pessoa vai receber a média do que ela trabalhou nos últimos 12 meses. Acho que pode ter prejuízo aí, evidentemente, para o trabalhador que passou a ter um salário inferior durante esse período. E a terceira mudança, ela tá relacionada a um convênio, né, que as empresas podem ter a partir de agora, né, as empresas que desejarem, elas podem fazer um convênio com o INSS, sob a supervisão do próprio INSS, para realizar as perícias médicas, né? E eu acho que essa mudança é a mudança mais prejudicial para o trabalhador. Eu não tenho dúvida que os bancos vão implementar isso o mais rápido possível, né? Por quê? Porque vai ficar a cargo do banco dizer se o trabalhador pode se afastar e se aquela doença está relacionada ou não ao trabalho, né? Então, assim, é muito conveniente para as empresas. E eu acredito que essa é a mudança mais prejudicial, embora acredito que o objetivo do governo tenha sido de reduzir o custo, né, com as perícias, passando isso para as empresas, mas do ponto de vista do trabalhador, a gente perde a imparcialidade dessas perícias. Bom, doutora, como a senhora disse, nós temos aí os pontos positivos e os pontos negativos. Nós temos que continuar lutando para poder mudar isso, né? E eu gostaria, doutora, já pedindo para que a senhora fizesse suas considerações finais e também colocasse para o bancário que tem o histórico da doença ou que está afastado por ela, em que momento que ele deve procurar o sindicato e o que ele deve fazer? Eric, o bancário, assim que apresentar os primeiros sintomas de doença, primeiro, não deixar de ir ao médico, de se afastar por uma questão de saúde, mas também para garantir os seus direitos, né? A gente atende muitos bancários que vêm aqui na categoria há anos e anos sofrendo com uma doença e não se afasta, né? E aí isso acaba prejudicando ele numa ação judicial. Então, apresentou os primeiros sintomas da doença, procure o sindicato, emita a CAT, se afaste, né? Eventualmente pode ingressar nesse momento com ações contra o INSS, se for o caso. O trabalhador que já tem a doença, que já tem sequelas dessa doença, ele pode imediatamente ingressar com ações de indenização contra o INSS para ter direito ao auxílio-acidente. E o trabalhador que já está prestes a se aposentar, já tem direito à aposentadoria, ele também tem direito à aposentadoria por deficiência. Então, também venha ao sindicato, faça uma avaliação com o nosso médico, né? E procure o INSS para ter esse benefício. Doutora Maria, em nome do sindicato e da categoria, gostaria de agradecer aqui a sua entrevista e os seus esclarecimentos e desejar para a senhora um sucesso e um muito obrigado. Eric, eu é que agradeço essa oportunidade de prestar esclarecimento para a categoria sobre os seus direitos, tá? E boa sorte nesse novo canal de comunicação. Um forte abraço a todos em nome da diretoria do Sindicato dos Bancários do ABC.